Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 19, verso de número 1. Lucas 19, verso de número 1. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Sim, diz a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Diga alegria! Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje há salvação nesta casa. Diga salvação. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ainda Lucas 18, verso 18, diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Respondeu o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste. Diga triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro disse-lhe: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai de graça e de misericórdia, eis-nos aqui, diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Nós nos submetemos ao teu espírito profético neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra gere em nós transformação, que a tua palavra gere em nós mudança de vida. Nós precisamos do Senhor. Então, que teu espírito venha trabalhar em nosso coração, transformando cada coração endurecido em um solo fértil para a semeadura da tua palavra, e que a tua palavra cresça, se tornando uma árvore frondosa, que venha gerar frutos para essa cidade e para as nações, em nome de Jesus, amém e amém. Entrega total. Nós lemos aqui 2 textos, 2 histórias com personagens um pouco diferentes, mas um contexto parecido. Nós vemos Zaqueu, que era muito rico, porém ele era republicano, cobrador de impostos. E nós vemos também um outro homem, que é citado
não como uma pessoa especificamente, com um nome específico, mas é dito que ele apenas é um jovem rico, um homem rico. Duas pessoas ricas. E a riqueza é sim bênção do Senhor. É através da riqueza que nós cuidamos da nossa casa, é através da riqueza que nós podemos investir no reino de Deus, investir em missões e tantas outras coisas. Então o dinheiro em si não é algo ruim, mas o que a palavra do Senhor diz a respeito do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Nessas histórias, nesses dois personagens, nós vemos que o amor ao dinheiro foi o divisor de águas entre a salvação e entre alguém que não respondeu ao chamado de Jesus, não respondeu e não correspondeu à expectativa que o Messias tinha direcionado à vida dele. Dois homens ricos. O contexto daquela época mostrava que Zaqueu, como cobrador de impostos, ele era alguém que era odiado. Alguém que em muitas situações era até proibido de entrar nas sinagogas, porque os cobradores de impostos eram vistos como traidores do seu povo, porque eram judeus que eram ali então empregados pelo governo romano para cobrar os impostos, e em muitos dos casos era cobrado muito mais do que era devido. Então, além do imposto que era necessário que o povo judeu pagasse, os republicanos, eles faziam então ali um caixa dois. Tanto é que aqui a palavra diz que esse homem então era muito rico. Nós vemos então outro jovem que é considerado rico, e pelo contexto histórico, quando se analisa a história desse jovem, por conta de toda a devoção que é demonstrada, por conta de todo o título atribuído a ele como jovem rico, muito provavelmente ele era muito influente, não somente na sociedade, mas também no ambiente religioso. Muito provavelmente ele era também líder da própria sinagoga, tinha um cargo de liderança nessa sinagoga. E esses dois homens veem Jesus. Esses dois homens possuem uma experiência com Jesus. Mas como nós lemos aqui, como nós percebemos, o fim dessas duas narrativas teve algo muito diferente. Não terminou da mesma forma. A um Jesus disse: a salvação veio sobre essa casa. Mas ao outro diz: como é difícil uma pessoa como essa entrar no reino de Deus. Como é difícil. Jesus não estava falando contra a riqueza, mas Jesus estava falando no amor ao dinheiro. Nós vemos aqui essa dupla realidade, esse paralelismo, onde nós vemos esses dois homens que buscavam por Jesus. Nós vemos que o jovem rico, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta. Muito curioso. Jesus era muito conhecido através de milagres, através de prodígios. E aquele homem então questiona, esse jovem rico questiona Jesus a respeito do que ele faria para herdar a vida eterna. Ele já começa sendo repreendido, porque o modo como ele pergunta já mostrava uma realidade totalmente diferente do que o Senhor acreditava. Porque ele atribui Jesus sendo bom, mas não que Jesus não era bom, mas que ele olhava com a ótica terrena, e Jesus estava então apontando agora para os céus. Por isso que ele diz que é somente um que é bom, que é o Senhor. Enquanto aquele homem procurava algo da terra para que o levasse para a vida eterna, Jesus estava apontando que a vida eterna não vinha da terra, mas a vida eterna vinha do céu. A vida eterna não é da terra, mas a vida eterna é dos céus. Aquele homem, então, sendo repreendido, impactado com essa realidade, Jesus pergunta o que ele fazia para isso. Perguntou se ele sabia a respeito dos mandamentos, a respeito do que era não
o cumprimento de um rito religioso, mas do padrão que o Senhor esperava, porque os 10 mandamentos não são apenas comportamentos, mas os mandamentos é o padrão de Deus estabelecido na terra. Porque como os irmãos bem lembram, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Nessa realidade, aquele homem é questionado. Ouvistes o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Mas aquele jovem então interrompe Jesus e diz: a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. A tudo isso. Então aquele jovem demonstra comportamentos que são considerados religiosos, comportamentos que talvez se nós olhássemos alguém que cumprisse qualquer um desses mandamentos, que tivesse um padrão de vida como esse, nós diríamos, é um homem santo, é um homem justo, é um homem temente a Deus. Mas enquanto nós conseguimos enxergar apenas o exterior, apenas um comportamento no ambiente da eclésia, da igreja, o Senhor enxerga o coração. Quando o Senhor vai escolher novamente um rei para Israel, o primeiro rei escolhido para Israel foi Saul, que era o padrão humano. Samuel, sendo profeta do Senhor, quando ele vai escolher, ele se acostuma com o padrão humano, vê o irmão mais velho de Davi, já ia ungí-lo, o Senhor, não é esse o meu padrão. Eu não vejo como homem, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então nós vemos que a própria palavra de Deus nos mostra que há um padrão dos céus e há um padrão da terra, e que nós devemos viver segundo o padrão dos céus para nós, e que mesmo aqui na terra nós venhamos manifestar a realidade dos céus. Então esse jovem, ele diz que fazia coisas, ele procura por Jesus, ele procura por ele mostra uma busca intelectual, mas não alcança a transformação. Enquanto de outro lado nós vemos Zaqueu, ele também busca por Jesus. Sendo um homem baixinho, ele então sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Curioso. Só que para surpresa dele, quando Jesus está passando, ele olha para cima e diz: ó, desce daí, que eu vou jantar lá na tua casa. Vou almoçar lá com você. Eita glória mesmo, é bom sentar à mesa, ceiar. Imagine agora com o próprio Jesus. Seria excelente, não seria? Nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Nos sentar com Jesus, relacionarmos com Ele de maneira íntima e profunda. Agora a pergunta do Senhor para nós é: nós temos feito isso? Porque essa palavra de hoje fala a respeito de uma busca total, de uma busca de todo o coração. Porque onde o Senhor quer nos levar com essa palavra é uma busca total, uma entrega total ao Senhor. Porque como nós vemos esse homem, o final, nós vemos um deles, que embora aparentemente muito religioso, a sua entrega não era total. Não era total. Zaqueu, então nesse almoço, nessa refeição, Zaqueu ele tem a revelação de quem Jesus é. E ali acontece o processo que em todo aquele que entende quem Jesus é, vai vivenciar. Ele entende que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Então Jesus não precisa pedir nada, nada. Mas ele se levanta e diz: Jesus, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Mesmo sendo muito rico, por um cálculo bem simples, se Zaqueu tivesse, se 12,5% da sua fortuna fosse fruto de recebimento indevido dos tributos, ele devolvendo 4 vezes mais, sabe quanto que sobraria? Nada. Porque 50% ele já teria dado aos pobres, do restante
provavelmente ele ficaria sem nada. Mas quando nós entendemos quem é Jesus, tudo é perda. Quando nós entendemos quem é Jesus, sabemos que tudo que nós vamos perder inicialmente é um ganho nos céus. Como nós vemos aqui, Pedro, ele questiona, após identificar ali o padrão do jovem rico, Pedro diz: Senhor, e nós? E nós que abandonamos? E nós que renunciamos? Ele diz: com certeza, vocês que perderam vão ser restituídos aqui, na era presente, e muito mais na era futura. Muito mais na era futura. Então quem entende quem é Jesus, mesmo que tenha que sofrer o prejuízo, vai fazer aquilo que Jesus espera, vai fazer não um ato de comportamento, mas um derramamento de coração, o despejar de um coração intenso e entregue diante de Jesus. Vemos que esses dois homens, eles buscam por Jesus, eles têm uma intenção com esse relacionamento de Jesus, mas há uma resposta diferente. Há uma resposta àquilo que Jesus espera. Jesus desafia aquele homem, aquele jovem rico, a vender tudo. Eu não sei se você já se perguntou, porque embora essas histórias pareçam bem semelhantes, em uma, o Senhor não pede nada, pede apenas um almoço. Mas na outra, Jesus pede tudo. E nós bem sabemos que Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas, mas Ele sonda e conhece o nosso coração. Então Ele sabe aquilo que nós precisamos renunciar. Cada um de nós aqui compreendemos algo como sendo muito importante. Para alguns é uma coisa, para outros é outra coisa totalmente diferente. Mas aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E Jesus, Ele sonda o nosso coração e quer fazer com que o nosso coração não esteja idolatrando aquilo que nós tanto sonhamos, tanto queremos. Mas Ele quer que o nosso coração esteja totalmente entregue a Ele. Não 10%, não 20%, mas 100%. Uma entrega total, uma entrega de todo o nosso coração. Se nós fôssemos perguntar aqui para noivos, ou até já os casados, se no dia da cerimônia, a noiva ou o noivo dissesse ali: olha, nós vamos nos casar, mas a minha entrega não vai ser total não, tá? Infelizmente não vai ser total. Se nós pensarmos numa empresa, nos empresários, amanhã, na segunda-feira, teu patrão, teu funcionário vai te abordar e dizendo: ó, meu patrão, eu estou aqui na empresa, mas eu quero dizer para você que a partir de hoje, a minha entrega na empresa não vai ser 100% não. Vou entregar só uma parte das minhas horas aqui, na outra parte vou fazer o que eu bem quero. Se nós olharmos essas duas situações, o noivo, a noiva, e o patrão, iria continuar com essa aliança? Sim ou não? Em muitas situações, nós acreditamos que o Senhor vai aceitar esse tipo de situação. Ele é misericordioso, Ele nos aguarda, Ele é paciente, mas Ele espera a nossa entrega total. Ele espera o nosso coração derramado diante dEle. Ele não quer o nosso coração de forma parcial, mas Ele quer o nosso coração de forma total. Por isso que Zaqueu não é questionado a renunciar nada, porque ele entende do seu próprio coração. Ele entende quem é Jesus. Enquanto que aquele outro homem, o jovem rico, é necessário que Jesus pede algo para ele, que Jesus peça aquilo que ele mais prezava na vida dele, o lugar que tinha o coração dele. Esse homem, ao ser questionado, tem um posicionamento. E esse posicionamento revela aquilo que ele mais apreciava, que era a sua riqueza.
Aquele homem, ao ser questionado por Jesus e ordenado, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Ele sai triste porque era muito rico. Muito rico. Se entristeceu pelo preço que o Evangelho cobrou. E outro questionamento do Senhor para nós é: que preço nós temos pago para viver o Evangelho? O que você tem renunciado? Que pensamento que você tem renunciado para seguir o Senhor? Que aliança que você renunciou para continuar servindo ao Senhor? Porque nós vemos muitas pessoas que vêm vez após vez, num ambiente como esse, numa igreja, numa célula, num dos nossos cultos, mas ela nunca renunciou nada. Pelo contrário, ela só suga de todas as pessoas que estão à sua volta, ela só suga da igreja, ela só suga da célula. Ai, se a célula não fizer do modo que ela quer, a célula já não é boa. A igreja então, se o pastor Eliezer não prega do modo que ela quer, ai, 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 vou trocar de lugar. O que nós temos renunciado? E qual que é o nível de entrega que nós temos deixado diante do Senhor? Diante do altar de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Ana, Ana não tinha filhos. Mas quando ela entende que aquilo que ela receberia do Senhor não deveria ser um ídolo do coração, ela então entrega. Quando ela entrega, ela recebe. Porque quando olhamos a história de Ana, ela idolatrava a maternidade. É dito ali, no livro de Samuel, que quando eles iam adorar o Senhor, presta atenção, e vamos trazer para os nossos dias. Lá, dia de culto, dia da festa, dia de se reunir com a igreja, aí a mulher bicuda, porque não tem um filho. E meu marido, se você não me der um filho, eu vou morrer. E o marido de Ana tendo que declarar: mulher, sou eu, no caso, Deus, que te impediu de ter filhos. Mas Ana idolatrava. Ana compreendia que o sentido da vida dela era gerar, enquanto que o sentido da vida dela deveria ser adorar o Senhor. E quando ela compreende isso, ela diz: Senhor, eu estou totalmente angustiada e amargurada, mas se o Senhor me dá um filho, eu vou entregar ele na tua casa. Ou seja, Deus não pediu o filho dela, mas Deus recebeu Samuel quando ele foi gerado. Já Abraão, porque Abraão teve que entregar o filho? Porque nós vemos ali que Abraão se esqueceu da promessa, teve um filho, fez várias situações para querer forçar a promessa de Deus, e agora, ao cumprimento da promessa de Deus, agora o coração já não estava no propósito, mas estava na bênção que havia recebido. E a igreja de hoje, infelizmente, ela se apega muito à bênção, e não ao Deus abençoador. A bênção é passageira, a bênção pode ir embora, mas o Deus abençoador é eterno e vai durar de geração em geração. Hoje talvez nós olhamos alguns carros. Lembra do Fusquinha? Quem aqui já teve um Fusca? Agora quem tem um Fusca? Levanta a mão. Ou seja, lá atrás, quando o Fusca foi lançado, quem tinha um Fusca era o quê? Era uma pessoa rica. Mas hoje, o valor que aquele Fusca tinha já não é mais o mesmo, exceto se for item de colecionador, aí sim. Mas do contrário, ninguém aqui tem um sonho. Eu tenho um sonho de ter um Fusca. Agora não, eu tenho um sonho de ter um Corolla.
de ter um Civic. Mas deixa eu te dizer alguma coisa. Daqui a 20, 30 anos, o Civic vai ser nada, ninguém vai querer Civic. Pelo menos não do ano de 2025. A pessoa vai querer o Civic de 2055. Por que eu estou citando esse exemplo? Aquilo que é terreno perde valor com o tempo. A bênção que o Senhor nos dá, ao mesmo tempo que nós compreendemos que há um valor, logo perderá o valor. Mas quando nós amamos o Senhor, quando nós nos entregamos totalmente a Ele, se nós fizermos isso hoje, haverá o mesmo valor e o mesmo significado daqui 30 anos, quando nós estivermos lá, já velhinhos, dizendo, eu me entreguei totalmente ao Senhor e continuarei me entregando ao Senhor. Eu entreguei a minha juventude, agora também a minha velhice é para o Senhor. Eu entreguei os meus filhos ao Senhor, a minha casa ao Senhor, agora até o final dos meus dias também serão dele. Também será do Senhor. Duas pessoas que compreenderam de modo diferente, entenderam a renúncia, mas não foi os dois que renunciaram, não foi os dois que acreditaram que valia a pena renunciar. Existem sonhos nossos, talvez o Senhor peça para nós. Estava compartilhando aqui no encontro, que a intenção do meu coração, se fosse concretizada, era para eu ser um engenheiro agrônomo. Hoje eu sou pastor e psicólogo, porque o Senhor direcionou. E o Senhor faz dessa forma. O Senhor nos leva para propósitos que talvez nós não compreendemos. Eu não estou dizendo que eu ainda não gosto mais da agronomia. Não estou dizendo isso, mas o Senhor fez com que eu encontrasse algo mais importante. E não é a psicologia, nem a teologia, e muito menos o cargo. Mas é a vontade do Senhor, e é estar no centro da vontade dEle. Os primeiros 6 meses da faculdade, eu ia para aquele lugar muito em parafuso. Afinal, eu não entendia propósito lá, porque inicialmente não era algo que eu queria. Eu estava por obediência, mas conforme eu fui me submetendo àquilo que o Senhor pedia, eu vi que o Senhor estava colocando no meu coração uma paixão, não pela psicologia, mas pela vocação do pastoreio. E nessa vocação, Ele estava me dando a capacidade e a habilidade de entender aquilo que o pastor cuida. O que é? Gente, pessoas. É difícil compreender gente. Mas através da psicologia nós temos algumas ferramentas, através da psicologia nós temos alguns olhares. Mas tudo aquilo que o Senhor pede, e cada direcionamento do Senhor, vai nos levar para a vida. Cada direcionamento que o Senhor pede, vai nos trazer alegria. Nós vemos que Zaqueu, ele desfruta da alegria da salvação, porque renunciou. Já aquele outro jovem, sai muito triste. E ainda, os evangelistas dizem que até Jesus se entristeceu. Porque a palavra do Senhor é muito clara, de dizer que Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos sejam salvos. Mas, cada um, como nós vemos aqui, responde à revelação de Jesus de modo diferente. E isso não diz respeito a adquirir a salvação pelo esforço próprio, mas diz respeito a me comportar de maneira que eu venha manifestar aquilo que eu acredito de Jesus. Somos salvos pela graça. O sacrifício que o nosso pecado exige, nós não poderíamos pagar. Então Deus, na sua alta misericórdia, fez isso por nós.
Agora eu te pergunto, renunciar àquilo que o Senhor te pede, é com Deus ou com você? Decidir vir ao culto, é com Deus ou contigo? Alguém aqui viu o céu se rasgando? E o anjo tocando trombeta e dizendo, vai para o culto. Que o Senhor vai falar com você. Alguém que teve essa revelação? Eu não tive. Mas eu tinha uma função, uma atribuição, e eu tenho um amor por Jesus, por isso eu estou aqui. Foram dias de preparação para o encontro, dias de acordar muito cedo, dormir muito tarde, ficar o dia todo servindo os irmãos que estavam aqui, e servindo, claro, através disso o Senhor. E se a agenda permitisse, nós faríamos até mais por ano. Os voluntários, né, que ficam desesperados. Mas quando nós amamos o Senhor, nós sabemos que podemos entregar a nossa vida. Quando nós amamos o Senhor, nós sabemos que podemos entregar a Ele os nossos dias. Quando nós amamos o Senhor, sabemos que aquilo que o Senhor pede é uma decisão nossa a entregar. Porque se não fosse dessa forma, Deus não pediria. Não pediria. E às vezes algumas pessoas, com essas ideologias da internet, parece que elas não raciocinam direito. Vamos imaginar. Abraão, me dá teu filho. Se não fosse decisão de Abraão, Deus pedia para Abraão, Deus só tomava. E poderia, porque Deus é Deus. Mas Deus queria entrega. Deus queria entrega. Se era decisão de Jesus, que esse jovem vendesse tudo, por que ele não vendeu? Já de Zaqueu, é uma matemática simples. E que às vezes nós queremos criar deuses segundo o nosso coração, para massagear o nosso ego, para adorar o Senhor de um modo que não me traz renúncia. E esse é o maior erro dessa geração. Cada um levanta um ídolo, um Deus, segundo a sua vontade, para não precisar renunciar àquilo que tanto ama. Quantas pessoas se entregam aos vícios e diz, não, mas a palavra não condena. A palavra não fala nada sobre isso. Quem é que tem celular? Levanta ele aí. Levanta. Olha aí. Os irmãos são antibíblicos. Na Bíblia não tem celular. Agora é pecado você usar? Para a glória de Deus, não é pecado. Para acessar pornografia, aí seria. Para marcar encontro, para você adulterar, aí seria. Então entenda que muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixa e usar o versículo bíblico, o texto bíblico, apenas para nós nos sentirmos bem, não termos peso na consciência e fazer aquilo que nós queremos na hora que quisermos. Esse homem dizia, eu tenho obedecido aos mandamentos, todos eles, desde a minha juventude. Mas ele esqueceu de um, que é o pilar dos mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem amava o próximo como a ele mesmo? Pelo contrário, porque o que Jesus pede não era para o ministério, mas Jesus pede para que ele vendesse os bens para o próximo, para os pobres, para sustentar aqueles que são vulneráveis, aqueles que Deus sempre protegeu, os pobres. E Deus sempre protegeu ao longo da palavra dele, o pobre, o órfão e a viúva. Porque eram pessoas vulneráveis. Então o Senhor tem algo diante de nós, algo para nós vivermos, algo para nós manifestarmos e algo para nós decidirmos.
A salvação se manifesta através de algo que foi difícil para aqueles homens. Zaqueu teria que mudar o estilo de vida. E mudou. Pelo menos até aquele momento. A resposta inicial mostrou isso. Já aquele jovem, não dá para nós dizermos se ele não foi salvo ou não, porque a Bíblia só diz esse texto. Não sabemos o que aconteceu depois. Mas até esse momento, aquele homem decide abandonar Jesus e ficar com aquilo que ele mais amava, os bens. Quantas vezes, né, pastores? Nós cuidamos das pessoas, a pessoa vem aqui, ferida, machucada, o Senhor começa a operar, mas existem coisas na vida delas, pecados, sofismas, enganos, que quando você fala para ela, ó, você tem que renunciar a isso. Ou quando o próprio Senhor pede, olha, isso está destruindo a sua família, isso está destruindo você, o que acontece? Pastor não presta, esse pastor não é bom, essa igreja não é boa. Certa vez eu encontrei um rapaz, cuidei, atendi, fiz das tripas do coração. E aí a pessoa sumiu. E assim, sem qualquer tipo de princípio. Não pagava as contas, até porque foi o último atendimento. Irmão, paga tuas contas. Tem gente sofrendo por causa da dívida que você deixou. Sumiu. Aí depois quando eu encontro, e aí fulano, como você está e tal, como está a tua vida? Porque não é porque a pessoa deixou de estar na nossa igreja, que ela deixou de ser gente, que ela deixou de ter importância para o Senhor. Mas ali ele, não, ó, é porque eu estou em igreja tal, a palavra de lá é tão gostosa, não veio tão de encontro ao meu coração, sabe, uma palavra tão macia. Porque é esse o evangelho que as pessoas querem hoje. Talvez essa palavra que eu estou dizendo aqui, que o Senhor está manifestando, é uma palavra indigesta. Por quê? É palavra de renúncia. Não seria mais prazeroso para o teu coração, irmão? Faz o que você quiser que você vai ser salvo. Continua adulterando que ainda você vai ser salvo. Continua devendo, que o Senhor ainda se agrada de você. Continua fornicando. Continua fofocando, mentindo, porque também é fofoca, tá, gente? Também é pecado. Continua caluniando. Não tem importância. Seria muito melhor. Por quê? Não traria peso. Não traria consequência. Você poderia fazer o que você quisesse e estava tudo certo. E a maior revelação desse texto não é o que Jesus pede, mas é o que Zaqueu entende que tem que entregar. Porque eu compreendo que uma pessoa teve revelação de Jesus, não pelo aquilo que o pastor prega aqui que tem que renunciar, mas quando por si só ela entende. Quando ela enxerga, ouve a história de dois homens e diz, eu quero ser como Zaqueu, eu quero renunciar. Eu quero renunciar ao meu pecado, eu quero renunciar à minha idolatria ao carro que eu amo. Eu quero renunciar à idolatria à minha esposa. Eu quero renunciar à idolatria a cargo. Eu quero renunciar à idolatria política. Eu quero renunciar à idolatria a todo Deus que está no meu coração. Aí sim, eu entendo que o Senhor está operando. Aí sim eu entendo que o Senhor está fazendo. Nome Zaqueu, no hebraico, é Zacai. E o nome significa puro, limpo. E quem era Zaqueu? Zaqueu era aquele considerado sujo. Zaqueu era aquele considerado totalmente traidor. Então era um contraste. Era até uma ironia, o próprio nome de Zaqueu. Mas Jesus veio sobre a vida dele
E agora ele pôde fazer uma entrega total e genuína. Jovens, tua juventude tem sido para quem? Quem tem sido o dono da tua juventude, dos teus dias? Os casados, a sua família, tem sido para quem? Quem tem reinado na sua família? Lá na sua casa, quem é o Senhor? Os anciões, sua vida foi para quem? E os restantes dos seus dias? Para quem será? É algo que nós precisamos nos questionar. Algo que tem trazido muito temor ao meu coração. É essas reflexões que o Senhor tem trazido. Para eu pensar, para quem eu tenho entregado os meus dias? A minha vida, a minha profissão, o meu casamento, e o que eu vou construir? Como que eu vou me comportar diante desse mundo que está cada vez mais caído, que está cada vez mais egoísta? Será que eu vou renunciar àquilo que eu entendo que é importante? Será que eu vou conseguir ainda entregar os meus dias ao Senhor? Porque isso é algo que eu preciso fazer diariamente. É algo que nós precisamos fazer diariamente. Não somente lá no início, como talvez muitos no início da fé entregaram muito. Mas depois se perguntaram, mas será que não é demais? Será que não é extremismo? Não é não, João. Não é extremismo nós entregarmos tudo ao Senhor. Mas seria o mínimo. Entregarmos tudo sem reservas. Entregar o nosso tempo. Irmãos, eu quero falar aqui, mas não é com tom de acusação. Mas às vezes nós adentramos num lugar como esse de culto, nós temos pressa de ir embora. Eu não estou dizendo que é para nós ficarmos aqui, que eu vou dar a bênção apostólica meia-noite. Que eu sei que os irmãos trabalham. Eu sei que os irmãos muitos irmãos acordam muito cedo. Eu mesmo vou acordar muito cedo amanhã. Mas às vezes dá 9 horas. Parece o filme dos Velozes e Furiosos. Já tem irmão lá virando a esquina lá, ó. E às vezes esses que têm tanta pressa de ir embora, não teve pressa de chegar. O B está aqui terminando os louvores, o irmão está encostando o carro lá no estacionamento. Quando eu estava lá no mundão, eu liderava a célula. E para o encontro com Deus era difícil. Porque assim, às vezes a gente conseguia ofertar na vida de alguém, mas não era para todo mundo que a gente conseguia ofertar o encontro com Deus. E aí teve um rapaz da minha célula, que lá no encontro com Deus foi uma dificuldade para ele conseguir participar, não achava dinheiro de jeito nenhum. E era acho que R$120 na época. Na mesma semana, teve uma festa. Era quase R$800 o convite, adivinha? Ó! Pareceu. Antes de conhecer Jesus, a gente dançava os forrozão, os pisai da vida, os flashback, sabe, com todo o ímpeto, com alegria. Mas aí se o B que dá uma nota mais acelerada aqui. Tem uns irmãos que quase endemonia. E eu estou dizendo isso com muito temor. Porque nós precisamos entender como nós temos entregado a nossa vida ao Senhor. Entre neste lugar, sabendo quem você está adorando, Jesus Cristo, o Messias, aquele que se entregou por você. Tenha pressa de chegar e não tenha pressa de ir embora.
Entregue a sua vida de todo o coração ao Senhor. Queria chamar meus dois meninos, vão tocar uma música aí para nós. Precisamos ter o temor no Senhor. Nos entregar sem reserva. Estar no culto para cultuar. Estar no culto para nos entregar ao Senhor. Irmãos, em 2 horas, o mundo não vai acabar em 2 horas. Pelo menos se acabar, se você está adorando o Senhor, você vai com Ele. Agora, se você não estiver conectado com os céus, ele pode acabar, mas talvez, você ainda vai continuar aqui. Precisamos nos entregar ao Senhor. Entregar nossa vida aos pés do altar. Reconhecer Ele como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Não somente Salvador, mas também Senhor. Esses 2 homens mostram a diferença de um jovem que queria Jesus como Salvador, mas não quis como Senhor. Mas já outro que entendeu que Jesus era Senhor. Então, Jesus, eu entrego. Vou vender meus bens. Vou restituir quem eu defraudei. Porque o Senhor exige o padrão dos céus, não o padrão da terra. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto esse louvor toca, queria dar uma oportunidade a você. Talvez você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já reconheceu, continue intercedendo por salvação neste lugar. Mas se você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua história, se você ainda não vive de maneira 100% entregue ao Senhor, convido você a vir até esse lugar, que nós vamos orar por você, e o Senhor quer trazer salvação sobre a sua casa.